Oi, turma, tudo bem com vocês? Esse é o Conexão Adoli. E o que a gente faz na Conexão Adoli? A gente estuda a lição dos adolescentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa turma aqui, no caso nosso agora, hoje temos um menino, uma menina, da Igreja Adventista Central de Campo Grande. Vocês querem se apresentar? Sou Samuel, tenho 14 anos. Isso, e você? Clara, tenho 13 anos. Clara, 13 anos. A lição do dia é a lição 11, aqui a lição. Algum de vocês querem ler o texto-chave da lição 11? A lição 11 é tomando posse. Você consegue ler para a gente aqui, Clara? Lê o texto-chave, pode ler. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Isso aí. Então, Samuel, a lição 11, ela tem três temas em especial. E na Bíblia vai do capítulo 14 até o capítulo 20. Quais são os pontos-chave da lição 11? Um deles é que é a conquista de Hebrom por Caleb, como a gente estava comentando, né, e vem estudando nas lições. Depois que Moisés morreu, quem que assumiu a função de Moisés? Foi Caleb e Josué. Caleb e Josué. Quando a gente chega na lição 11, Caleb queria tomar a terra de Hebrom. Essa é a primeira parte que a gente tem nessa lição. A segunda parte tem a fundação das cidades-refúgio. Para que era a fundação de cidade-refúgio, Clara? Para as pessoas que matavam sem querer. Para pessoas, né, meio estranho, né, matar sem querer querendo, mas o que acontecia? Elas podiam se refugiar para que os familiares não viessem se vingar, e elas tinham a oportunidade de ser julgadas pela sociedade local lá. E o terceiro ponto, que é o mal-entendido a respeito do altar das duas tribos. Lembra que, o que aconteceu, pessoal? Vamos rememorar. Quando as 12 tribos, eram 12 tribos. Se vocês pegarem na Bíblia de vocês já viram aquele final da Bíblia que tem aquele mapa e tem as 12 tribos? Essa é a história das 12 tribos. Elas foram tomar a terra prometida e ficou 9 tribos para onde? 9 tribos para? Depois do Rio Jordão. E 3 antes do Rio Jordão. Quais foram as 3 antes do Rio Jordão? Gade, Ruben e Manassés. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Né? Como ficou antes do Rio Jordão, estava uma preocupação, né? Nossa, será que a gente vai se desencontrar, vai entender que é do mesmo povo, que todos nós somos do mesmo Deus? E aí, o que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos construir o quê? Um altar, não foi? Eles resolveram construir um altar, e aí as outras tribos ficaram enfurecidas, falaram assim, nossa, mas um altar, eles acharam que fosse um altar pagão, não foi? O que você achou que era? Você acha que aconteceu o quê? Quando eles viram aquele altar, eles acharam bacana? O que aconteceu? Acharam estranho, né? Eles acharam estranho e ficaram... Deus que não pensaram, né? O que aconteceu, Clara? Eles acharam estranho ter lá um altar, eles não souberam de nada. Eles não sabiam, tiveram mal entendido, ficaram bravos. Na verdade, eles saíram da tribo deles, queriam guerrear com aquele povo, queriam tomar a terra. O que está acontecendo? Né? Então, 2 pontos aqui importantes dessa lição. O primeiro, que Deus foi fiel. Aqui fala que, assim como eles foram fiéis a Deus, no caso de Josué e Caleb, Deus também foi fiel a eles, entregando a terra de Hebrom. E aí aqui tem um texto que até fala assim, lá no conflito, no grande conflito, que é correspondente ao capítulo 48, os escolhidos, né? E ele fala assim, ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Isso aqui tem a ver com a questão do conflito que teve entre as tribos. Então, vou repetir. É importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Então, com relação a essas tribos, era para ter acontecido uma tragédia. Mas o que a gente faz para evitar um mal-entendido e uma guerra, uma tragédia? O que é preciso fazer na vida de vocês? O que vocês fazem? Conversa, mas você geralmente conversa, os adolescentes conversam ou já chega dando na voadora? Antes de perguntar. Existem vários tipos, né? Mas a maioria, o certo, a maioria eu não sei, mas tem um diálogo, saber entender a ação por trás daquilo. Entender quais foram os acontecimentos, né? Quais foram os motivos. Então, é o que traz aqui. A gente tem que entender o motivo. Geralmente, a gente julga pela capa, né? O que é julgar pela capa? Você bater o olho e já tira milhares de conclusões. Vocês já fizeram isso? Adolescente costuma fazer isso? Julgar pela capa? Como é que é, Clara? Você tirar um preconceito da pessoa, ou de qualquer coisa. E, às vezes, fulano falou aquilo outro, você se sente ofendido, mas...
fala alguma coisa que nem conhece a pessoa, fala aquilo, é julgar pela capa. É julgar pela capa. E aí até conhecer, até você desfazer esse mal entendido, ou desfazer aquilo que ficou ruim, você precisa o quê? Você precisa conversar. Então a lição traz 2 pontos importantes. De você não julgar pela capa, de você... Tão importante quanto lutar contra o pecado, vou repetir aqui. O importante é que tratar o pecado com firmeza é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Então, essa é a primeira lição, né, nossa, com relação ao mesmo mal-entendido que teve entre as tribos. E o segundo momento é esse aqui, que seria o primeiro momento deles confiarem, né, quando quando Moisés morreu. Caleb tinha quantos anos, vocês lembram? 20 e poucos. Né, tinha 40 anos. 40 o dobro. E aí ele queria muito tomar Hebrom. E ele falou assim, olha, quando Deus deu, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85 e eu continuo com muito vigor e tanta vontade. Você vê quantos anos depois, e mesmo assim Deus ainda cumpriu a palavra dele. Então, olha só, o que a gente tem para aprender? Que Deus é fiel. Se a gente é fiel a Deus, Deus é fiel conosco. E Deus cumpre a palavra dele, ó, como estava no texto-chave. Ele falou assim, eu deixei de herança para você. Deus vai cumprir o que Deus prometeu para cada um de nós, né? Deus tem um propósito e um sonho para todos nós, em especial vocês adolescentes, né, que tem toda uma vida pela frente. Mas se vocês forem obedientes, Deus vai cumprir a promessa dele com vocês. Aí as cidades refúgios tem a ver também com o perdão de Deus, né? Não importa o que você tenha feito, você vai ter um momento que Deus vai te dar um refúgio, que você vai ter a oportunidade de pedir perdão para Deus, de se refugiar nas asas de Deus. E continuando, né, que seria, não tenha mal entendido com seus próximos, com seus amigos, com sua família, né? Antes de você julgar pela capa, antes de você ficar nervoso, entender que a gente precisa de diálogo, não é? E eu acho que é isso aí. Vocês têm falar algo mais sobre a lição? O que vocês gostaram? Acho que não. Só reforçar um ponto que você falou que Deus promete, cumpre. Até quando eles foram atacar Jericó, até lá Deus ainda dava um maná para eles, quando eles se refugiavam. Até nesse ponto, Deus continuou abençoando e fazendo milagres. É verdade. E você, Clara, tem algo para falar da lição? Olha só, quando eles tiveram um problema ali do mal entendido, eles falaram assim, ó, é por isso que resolvemos construir um altar, não para holocausto e sacrifícios, longe de nós rebelarmos contra o Senhor, está em Josué 22, 29. Contra o Senhor e nos afastarmos dele. Construímos holocaustos, ofertas, cereal, sacrifício no altar, para que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Eles, na verdade, queriam que fosse um memorial entre eles, para eles se reconhecerem como que todos eles serviam a Deus. Isso é importante, né? Geralmente a gente tem um sinal para se reconhecer. Você bate o olho em alguém, você consegue reconhecer, não, esse aí deve ser crente. Acho que não. Você acha que, assim, será que pela vestimenta, ou será que pelo comportamento? Pelo comportamento, sim? Sim. Hã? O tamanho do cabelo também. Não, às vezes você bate o olho e fala assim, ó, estes que se alegram com o relatório louvaram a Deus e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben, Gad e parte da tribo de Manassés e nem vastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e Gad deram ao altar a este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então, às vezes, não necessariamente a gente tem um templo, um lugar para reconhecer. A gente, hoje em dia, usa a igreja, né? Você passa por uma igreja adventista, você reconhece. Ali tem um povo adventista. Mas nós, né, enquanto não estamos dentro da igreja, eu acho que a gente tem como ser reconhecido por outras pessoas que somos cristãos através das nossas atitudes. Entre elas, dialogar antes de guerrear, né? É isso aí, não é? Essa é a lição 11. Que bom que vocês estiveram conosco até aqui. Manda aí a sua mensagem, curta, compartilhe e pode seguir esse pessoal também, não é? E é isso aí, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus e assistam os próximos vídeos também.